Olá, queridos! Tudo bem com vocês? Estamos de volta a mais um Boletim da Fé. Hoje eu vou compartilhar com vocês sobre gratidão. A gratidão que agrada o coração de Deus. Fica ligado! Tudo bem com vocês, meus queridos? Meu nome é Paulo Lima e estou mais uma vez aqui novamente compartilhando a palavra de Deus com vocês. Para mim é um motivo de grande alegria, poder servir a vocês com algo que Deus tem colocado no meu coração. Antes de tudo, eu gostaria de agradecer, vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, querido Pai, nós bendizemos a Tua grandeza, o Teu santo nome, a Tua bondade sobre nossas vidas. Obrigado pela pessoa do Espírito dentro de nós, nos conduzindo e nos orientando, Senhor, nos fortalecendo, nos levantando. Obrigado pela Tua graça disponível em todo o tempo. No nome de Jesus, amém. Hoje é um dia que eu orei ao Senhor e busquei do que compartilhar com vocês, e o Senhor falou para mim, fale com eles sobre gratidão, E a gratidão, queridos, é o reconhecimento, É uma atitude de reconhecer, expressar, tudo aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. A gratidão pode ser dirigida tanto a Deus quanto aos nossos irmãos também, de um modo geral. Começar pela própria vida, nós podemos agradecer por tantas coisas, Então você já parou para pensar sobre tudo aquilo que nós poderíamos expressar a nossa gratidão? E muitas vezes nós nos omitimos ou simplesmente deixamos aquilo como comum. Agradecer é uma boa oportunidade da gente expressar isso, Nós temos tantas coisas, eu enumerei algumas coisas aqui que nós poderíamos agradecer e expressar de certa forma tanto a Deus quanto aos nossos irmãos, amém? Por nossa família, por nossos amigos, por nossa igreja, pela saúde do nosso corpo que nós temos, dos nossos queridos parentes, irmãos também, por nossa casa, por nosso trabalho, pelo pão de cada dia, pelo ar que nós respiramos. São tantas coisas que ao longo do dia a dia pode passar despercebido e a gente tomar aquilo como um comum. Mas é muito importante que a gente exerça essa posição de gratidão e que a gente externe isso. São tantas outras coisas extras que o Senhor tem depositado sobre nós, que muitas vezes podemos deixar passar despercebidos, amém? Deus quer filhos gratos, e há muitos textos bíblicos que podemos constatar essas verdades na palavra de Deus. Como vocês sabem, eu gosto de ler bastantes textos, em algumas versões diferentes. Eu sei que a palavra de Deus é ela que é a nossa bússola, ela é o nosso guia, então nada mais pertinente do que compartilharmos várias passagens da Bíblia para que isso fique bem firme, arraigado no nosso pensamento, amém? Vamos ler Salmos capítulo 30, versículo 4, diz o seguinte: cantem louvores ao Senhor, vocês que são os seus santos, e deem graças ao seu santo nome. Amém? Nós, ele está falando de nós, aqui é o salmista falando, cantem louvores ao Senhor, vocês que são os seus santos, nós somos os santos de Deus. Amém? E deem graças ao seu santo nome. No Salmos capítulo 50, versículo 14, diz o seguinte: que a gratidão de vocês seja o sacrifício que oferecem a Deus, e que vocês deem a Deus, ao Altíssimo, tudo aquilo que prometeram. A gente percebe nessa passagem aqui que a nossa gratidão, ela precisa ser um sacrifício que nós devemos oferecer ao Senhor, Muito bom isso. E aqui no Salmo 100 também fala o seguinte: entrem por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendam-lhe graças e bendigam o seu santo nome. O versículo fala em duas partes diferentes.
Entrem por suas portas com ações de graça, sempre rendendo graças ao Senhor. E no final do versículo diz, e rendam-lhe graças, e bendigam o seu santo nome. Salmo 105, versículo 1 diz, deem graças ao Senhor e invoquem o seu nome. Tornem conhecido entre os povos os seus feitos. Uma vida de gratidão, queridos, vai fazer Deus, Jesus e a pessoa do Espírito ser reconhecido entre os povos. Quando você é uma pessoa que é grata, você exala o amor de Deus. Você engrandece os feitos de Deus na sua vida. Do contrário, quando nós temos uma vida de ingratidão, nós abafamos o agir de Deus na nossa vida. De certa forma, nós escondemos tantas maravilhas e tantas bênçãos que Deus tem feito por nós. Eu tenho certeza que se você se examinar, você vai ter uma porção de coisas para agradecer. Não estou falando aqui de que você não tem problemas ou dificuldades, mas eu estou falando aqui de que se temos coisas para agradecer, é essa que nós devemos ficar, é essa que nós devemos nos agarrar, porque é isso que agrada o coração de Deus. Falando nas cartas também, a gente pode citar alguns versículos. Em Filipenses, capítulo 4, versículo 4 ao 6, diz o seguinte, alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez eu digo, alegrem-se, que a moderação de vocês seja conhecida por todos, perto está o Senhor. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidas diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica com ações de graça. Esse versículo é bem interessante, que ele fala, sobre preocupação, que a gente não deve ficar preocupado. Então, ele está frisando nessa parte aqui, mas que a gente coloque diante do Senhor os nossos pedidos com súplicas, e com ações de graças, né? Mas no início ele diz, alegrem-se sempre no Senhor, em toda e qualquer circunstância, na favorável e na desfavorável também. E lancemos sobre ele, né? Ele fala aqui, todos os nossos pedidos, pela oração, pela súplica e com ações de graças. Amém? Colossenses capítulo 2, no versículo 7 diz, aprofundem nele as suas raízes e sobre ele edifiquem a sua vida. Então, sua fé se fortalecerá na verdade que lhes foi ensinada e vocês transbordarão de gratidão. A gratidão, queridos, é um indício de um novo nascido, né? Um crente nascido de novo, de que as suas raízes estão verdadeiramente e profundamente edificadas no Senhor. Né? Ao ponto de que circunstâncias que se levantam na nossa vida não têm mais a capacidade de roubar a nossa gratidão. Nós olhamos para nós mesmos e sabemos que todo o exterior que pode estar acontecendo não é capaz de soterrar a quantidade de bênçãos que Deus tem feito por nós. Então isso automaticamente gera em nós uma vida de gratidão. Porque, como eu falei, não há nada do lado de fora que consiga abafar, né, aquilo que já está firme dentro de nós. Amém? Em Colossenses 4, no versículo 2 diz, continuem a orar, vigiando em oração, com ações de graças, rendendo sempre graças ao Senhor, porque até numa adversidade, Deus ele pode nos promover, ele pode nos acrescentar, ele pode nos proporcionar uma experiência com ele pode nos proporcionar amadurecimento. Amém? E o Senhor, ele não ignora, queridos, o nosso sofrimento. Você pode pensar, caramba, Paulo, eu estou passando por tantas coisas difíceis, será que Deus está vendo? Será que Deus está se agradando do meu sofrimento? Claro que não. Mas a Bíblia diz que Deus ele não ignora o nosso sofrimento. Amém? Mas, talvez no nosso sofrimento exista algo que possa se revelar a nós ali e a gente possa aprender conosco, né? Eu ouvi um homem de Deus falar uma vez uma frase muito interessante que diz assim, Deus ele não precisa provar o nosso coração
Porque Ele já conhece o que está no nosso coração. Mas o nosso coração, ele é provado para que nós possamos ver o que de fato está no nosso coração. Porque a gente só precisa exercer a nossa fé quando a gente precisa exercer a nossa fé. Parece redundante, mas é uma verdade. Quando a circunstância vem, aí é que a gente vai se localizar. Vai localizar a nossa fé, onde ela está, quando a circunstância se apresenta para nós. Amém? Voltando aqui para o ponto, diz o seguinte, no Salmo 56, no versículo 8, perdão. Conheces bem todas as minhas angústias. Né? Vamos segurar essa parte aqui. Ele conhece bem todas as nossas angústias. Recolheste minhas lágrimas num jarro, e em teu livro registraste cada uma delas. Meus inimigos baterão em retirada quando eu clamar a ti. Uma coisa sei, Deus está do meu lado. Amém? Então, com esse texto aqui a gente percebe, a gente vê essa verdade de que Deus, Ele não ignora nenhuma das nossas lágrimas. Mas se é para chorarmos, que a gente chore na presença de Deus. Não chore por conta do problema. Que a gente se derrame na presença de Deus, que Ele está do nosso lado. E a palavra diz que quando a gente clama, os nossos inimigos, seja físicos, ou seja espirituais, ou seja nas emoções, eles vão bater em retirada. Amém? E aí, em 1 Pedro 5, versículo 7 diz, complementando, né, o Salmo, mas ordena que oremos e lancemos a nossa ansiedade. Né? O versículo diz o seguinte, lancemos sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele cuida de vocês. Eu vi o pastor Humberto uma vez citar um exemplo bem interessante, que esse versículo é bem conhecido de todos nós, né? Mas o que muito acontece é o seguinte, a gente ora, entrega aquela ansiedade, aquele problema, aquela angústia ao Senhor em oração, né? E lança sobre Ele. Com o passar dos dias, dos momentos, das horas, a gente pega de volta aquela ansiedade. Como que a gente pega de volta aquela ansiedade? Meditando nela, pensando nela, remoendo aquilo ali, aquela circunstância que muitas vezes não tem solução. E uma vez que você jogou, lançou sobre ele, não pegue de volta, queridos. Lançou sobre ele, deixa que ele cuida. Agora, uma vez que você pega de volta, você está dizendo para Deus, Deus, não, eu quero resolver na força do meu braço. E isso pode trazer um dano para você. Se lançou sobre ele, deixa que ele vai resolver. E como é que eu espero a resolução de tudo isso? Rendendo graças a ele. Pai, eu te agradeço, porque verdadeiramente o Senhor levou sobre si todas as minhas dores, angústias, enfermidades, tudo aquilo que tinha de danoso para a minha vida, Jesus já resolveu. E eu só rendo graças. Pai, obrigado, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E assim eu vou me fortalecendo, me enraizando na palavra, com gratidão, ações de graças e louvores a Deus. Amém? Ao invés de murmurarmos e ficarmos questionando, isso aqui não está dando certo, isso aqui não vai funcionar, e criando o seu futuro com as suas palavras. Se você está dizendo que não vai dar certo, não vai dar certo, querido. Se você já disse, morte e vida está no poder da língua, né? Aquele que bem a utiliza come do seu fruto. Então, lançou sobre ele, deixa que ele vai resolver, queridos. Dessa forma, ele pode agir mais eficazmente em nosso favor. E assim podemos crescer ao ponto de nos agradarmos da sua vontade, lançando sobre ele, porque ele tem cuidado de nós. E eu tenho certeza, queridos, que ele tem cuidado de você. Faz uma listinha, pega um papelzinho e começa a anotar. O que é que Deus tem feito por você nos últimos dias? Ele tem mantido você são, num tempo tão difícil, onde tanta gente tem sido pressionada por circunstâncias na mente, na alma, nas finanças. Ele tem cuidado de você. Infelizmente, essa realidade pode estar sendo outra, né? Na vida de algumas pessoas. A gente sabe que a palavra de Deus, ela precisa que a gente reaja
juntamente com ela. Né? No Salmo 106, versículo 24, diz o seguinte, veja só que interessante. Eles, porém, se recusaram a entrar na terra agradável. Então a gente pode, né, como é Salmo, mas a gente pode fazer uma mudança aqui no texto, né, se me permitem, colocando o seguinte: eles, porém, se recusaram a entrar no lugar de descanso, entrar na presença de Deus, pois não creram na promessa. Em vez disso, resmungaram em suas tendas e não deram ouvido a Deus. Amém? Então Deus, ele tem um lugar de descanso para nós, queridos. E Ele deseja que a gente entre nesse lugar de descanso e lance sobre Ele nossas aflições, nossas angústias, nossas queixas. Amém? Ser grato também é andar por fé. Você sabia disso? O fato de você ser grato é uma evidência de que você anda em fé, porque quando eu sou grato, eu estou dizendo a Deus: Deus, você está no controle de tudo, e que todas as coisas que nos acontecem podem ser usadas segundo a sua misericórdia para o meu próprio bem. Veja que interessante. A gratidão e o louvor sempre andam juntos. O nosso pastor Humberto, ele sempre fala uma frase que eu gosto muito e eu anotei aqui para compartilhar com vocês. Ele diz que os gratos são os mais felizes. E a gratidão te qualifica para o mais e mais de Deus. Quem é grato louva, e louvar é elogiar, engrandecer e adorar. Quando louvamos a Deus, estamos declarando a nossa gratidão e reconhecendo que Ele é bom e o que Ele faz é sempre bom e o melhor para todos nós. Amém? Portanto, queridos, se você é grato a alguém, se você é grato a Deus, externe isso, compartilhe isso. Sabe? Muitas vezes a gente chega diante de Deus orando, pedindo. É bíblico pedir oração de petição. Mas que a nossa oração de petição não seja maior do que a nossa oração de gratidão. E aí, ao longo da sua vida, quanto mais você vai externando, verbalizando a sua gratidão, mais e mais vai sendo acrescentado na sua vida. Amém? Que nós possamos ter uma vida de gratidão cada vez maior com os nossos filhos, com os nossos irmãos e, acima de tudo, com Deus, para que Deus possa derramar cada vez mais a sua bondade sobre nossas vidas. Amém? Deixa eu orar com você. Querido Deus, eu te agradeço pela tua misericórdia e pela tua palavra, Senhor. Porque o Senhor não desiste de se revelar para nós através das tuas escrituras. E que a tua palavra possa cair e encontrar um solo fértil através desse boletim da fé e possa frutificar nas vidas dos meus irmãos, Senhor. E que a gente verdadeiramente viva uma vida de gratidão, trazendo alegria para o teu coração, Senhor. No nome precioso de Jesus, eu abençoo os meus irmãos e que eles possam ter um dia altamente produtivo e cheio de gratidão. No nome de Jesus. Muito obrigado, meus queridos. Fiquem na paz.